Ouça agora uma palavra de fé, com o pastor Rogério Postigo. Mas vamos abrir a Bíblia Sagrada. Convido você a abri-la e começar comigo aqui o estudo de hoje, aqui no livro de Levítico capítulo 19. Vamos lá, por favor. Levítico 19, eu começo lendo com você o versículo aqui de número 2, onde diz o seguinte aqui, ó. Deus fala para Moisés, dizendo para ele assim no verso 2: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, vamos juntos? Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Vamos mais uma vez? Vamos lá. Então direis o quê? Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Olha para mim aqui, por favor. O que é ser santo? Na vida de muitas pessoas, talvez a ideia de santidade é uma coisa inalcançável. É algo que foge à realidade do ser humano. Quem pode ser santo? Como ser santo? Na vida de alguns, a ideia é algo impossível de acontecer. Na verdade, santo é o Senhor. Mas Ele que é santo, quer que participemos da sua santidade. Ele quer nos permitir desfrutar da santidade dEle. E quando é que eu consigo ser santo? Quando eu estou em Cristo. Fora dEle, ninguém consegue ser santo. Separado dEle, ninguém consegue viver em santidade. A santidade é algo que está disponível para todos os filhos de Deus. É um processo que inicia-se no momento em que você ouve o Evangelho, crê em Jesus Cristo como teu Salvador e o recebe como Senhor da sua vida. Nesta hora os teus pecados são lançados lá no mar do esquecimento e Deus não se lembrará mais deles. Mas neste exato momento em que você agora iniciou uma caminhada com Jesus, é necessário vir para a Bíblia Sagrada, observá-la com atenção, ver o que é que a Escritura nos ensina e colocar em prática na nossa vida. Porque por ela, pela palavra de Deus, nós seremos santificados. Veja comigo o que diz o texto lá do livro do Salmo 119. Vamos lá. Salmo 119. Salmo 119. Eu leio com você o versículo de número 9, onde o salmista diz assim, Salmo 119, verso 9: como purificará o jovem o seu caminho? Vamos juntos? Observando conforme a tua palavra. Então, como é que eu vou conseguir me santificar, pastor? É muito difícil. O mundo me oferece tanta coisa pecaminosa. É verdade. Porque o mundo jaz aonde? No maligno. Eles não têm nada para oferecer de bom. A única coisa que eles têm a oferecer ao ser humano é tudo que separa o homem de Deus. É o que o mundo oferece aí. Mas aí é decisão sua. Eu fiz uma escolha por Cristo, eu recebi por meu Senhor, por meu Salvador. Bom, eu aprendi que o meu Deus é santo e Ele requer de mim essa santidade. Disse Deus a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Amém? Porque o Deus desses que no mundo vivem não é um Deus de santidade, é um Deus de promiscuidade. É um Deus de idolatria, é um Deus de bruxaria, é um Deus de práticas condenadas pelas Escrituras. Mas o Deus que nós escolhemos, o Deus que nós aceitamos, é um Deus que é santo e requer de todos nós o quê? Essa santidade. Ele já vai dizer para nós em Hebreus que sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém vai ver Deus sem santidade. Mas como é que eu consigo? É muito difícil? Não, não é difícil. É algo que é uma decisão nossa. Bom, observe o versículo, Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Por que o texto fala do jovem?
Porque o jovem é que está com os hormônios à flor da pele, não é verdade? O jovem que está iniciando a vida, e ele tem uma porção de oportunidade de fazer um monte de besteira na vida dele. Mas como é que esse jovem vai purificar o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Se esse jovem vir para a palavra de Deus, se esse jovem guardar a palavra de Deus no seu coração, ele irá se santificar. Se o jovem vai conseguir, o de meia idade, o idoso, muito mais. Então serve para todos nós. Como é que, vamos tirar a palavra jovem aqui, mas colocar, como é que o ser humano vai conseguir purificar o seu caminho? Observando o seu caminho conforme a palavra de Deus, independente da idade que alguém tenha. Ah, pastor, mas eu sou homem. Pois é, mas não é você só que é homem. Está cheio de homem nesse mundo afora. Cadê os homens aí? Pois é, isso é para todos nós. Ah, pastor, mas eu sou mulher. Tá bom, tá aí, cadê as mulheres aí? Serve para todas vocês. Não importa quem seja. O negócio é a gente guardar, observar o que a palavra fala ou não. Se nós a desprezamos, vamos perecer. Porque não temos condições por nós mesmos de nos mantermos em santidade, separado de Deus. Não dá. Jesus em João 15 disse, sem mim nada podeis fazer. Não tem como fazer nada. Não tem como ser santo sem Deus. Porque Ele é santo. Desligados dEle, ninguém consegue viver em santidade. Separado dEle, ninguém consegue se conservar em Deus. Mas com Ele nós vamos conseguir. Nele, estando nele, nós vamos conseguir. Observando conforme a tua palavra. Olha o que ele diz no versículo seguinte, verso 10. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Observe bem o cuidado dele. Senhor, eu tenho te buscado de todo o meu coração. E eu quero te pedir que o Senhor não me deixe desviar dos teus mandamentos. Ele sabia que se ele não buscasse o Senhor, ele não teria forças para conseguir resistir e se manter firme em Deus. Aí ele diz no verso 11, preste atenção nele. Escondi a tua palavra, aonde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, se guardarmos a palavra de Deus, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir ver Deus, pessoal. Porque preste atenção, não é só não pecar neste mundo, é mais do que isso. O que está em jogo não é só o não pecar, o que está em jogo é entrar no céu ou ficar fora dele. O que está em jogo, sabe, é ser de Deus e entrar no céu ou não entrar. Então o negócio é muito maior, é muito mais importante do que você possa imaginar. As escolhas que fazemos vão nos trazer resultados. E se as escolhas erradas estão sendo feitas, resultados ruins virão certamente. Então nós precisamos ser santos. E vamos ser santos observando o que a palavra de Deus diz e guardando-a no nosso coração. Devemos ser santos nos nossos pensamentos. Tem gente que aparentemente é santo, mas no pensamento não é não. Temos que ser santos no nosso linguajar, na nossa fala. Tem gente que não é santo no seu linguajar. As suas palavras são sempre maldosas, contaminadas. Temos que ser santos em tudo. É preciso ser santo nos negócios. Quando se fecha o negócio, quando se faz algo, sem querer no caso, trapacear, passar alguém para trás, ser desonesto, por uma vantagem financeira. Tem que ser santo. Tem que ser santo no namoro, tem que ser santo no casamento, tem que ser santo no leito. A Bíblia diz que o leito conjugal tem que ser santo. Tudo, na verdade, tem que ser santo. O nosso dinheiro tem que ser santo, não pode ser desonesto. Não pode ser ganho dinheiro, porque se ganha dinheiro, então está tudo bem. O que interessa é o resultado. Não, o que interessa não é só o resultado, é os meios que me levaram ao resultado também. Porque senão a coisa desanda completamente.
Há pessoas que precisam santificar todas as áreas da sua vida. Aliás, todos nós precisamos santificar todas as áreas da nossa vida. Mas há aqueles que estão com algumas áreas da vida não santificadas ainda e precisam santificá-la. Não pode existir uma outra pessoa além do seu cônjuge no seu coração. Se você casou para viver ao lado dessa pessoa para o resto da sua vida. Ficar pensando em outra, idealizar alguém, quem sabe até assim, imaginar, se eu ficar viúvo, o que possa acontecer, o que eu posso fazer, isso é demônio. Santifique a sua mente, santifique os seus passos, o seu coração, o seu viver. Toda a nossa vida tem que ser santa, porque o nosso Deus é santo e requer de cada um de nós esta santidade. Vem comigo ao livro de Daniel, capítulo 1. Vamos lá. Daniel, capítulo 1. Descreve aqui o texto, você conhece bem, já deve ter ouvido falar diversas vezes, sobre Daniel. E a Bíblia relata para nós que o rei, naquele tempo, escolheu pessoas, o Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele foi e reuniu lá pessoas de valor na sociedade. E ele investiu nesses jovens para fazer deles governadores, prefeitos, presidentes, pessoas que governariam seus reinos. E ele escolheu esses jovens para fazer isso. Queria capacitá-los, prepará-los para aquilo que ele tinha intenção de usá-los. E esses jovens, dentre eles, haviam jovens de Deus que foram selecionados. E esses aí tiveram um trabalho grande. Eles tiveram que se separar daquela sociedade que viviam. A Babilônia era um local contaminado por todo tipo de pecado, não diferente dos dias de hoje. Mas eles tiveram que se santificar, que se separar para Deus, o mesmo que nós temos que fazer. A Bíblia diz no capítulo 1, verso 6, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltesazar, Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Verso 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos, o que, pessoal? Mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Olha para mim aqui e preste atenção numa coisa. A mesma mensagem que esse homem tenta transmitir para Daniel é a mensagem que nos dias de hoje tem sido transmitida para a sociedade que vivemos. Que mensagem, pastor? Se você se santificar, se você não for para o baile, se você não beber, se você não se drogar, se você não ficar com ela, não ficar com ele, se você não fizer o que o mundo faz, você será uma pessoa triste. Olha o que o versículo está dizendo. Esse homem vira-se para o Daniel e diz: Daniel, olha só, presta atenção no verso 10, o chefe dos eunucos, hein? Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos, o quê? Mais tristes. É a mensagem que o mundo transmite nos dias de hoje. Se você não curtir o carnaval, você vai ficar triste em casa. Se você não beber,
você não beber, se você não tomar umas aí, você vai ficar uma pessoa triste. Se você não for para tal lugar, se você não fizer tal coisa, mas você vai ficar com o seu semblante triste. Então a ideia, a mensagem que se transmite é que santidade traz tristeza. Uma grande mentira. Ser santo é muito bom. Viver em santidade é que vai te trazer a verdadeira alegria. A alegria que o mundo oferece, ela é mentirosa, ela é falsa, é um engano. A verdadeira alegria você não encontra na bebida, você não encontra na droga, você não encontra no carnaval. A verdadeira alegria você encontra em quem? Em Jesus Cristo. Diz o texto de Atos do Salmo 16, que na presença de Deus há abundância de alegria. Diga comigo, na presença de Deus há abundância de alegria. Então aonde é que eu encontro a verdadeira alegria? Aonde eu encontro? Na presença de Deus. É na presença de Deus que nós encontramos a verdadeira alegria. A alegria que o mundo oferece, ela é falsa. Olha para esses, bebe todas e mais um pouco, e quando botam a cabeça no travesseiro, estão com uma enxaqueca danada, uma dor de cabeça, uma ressaca, termina tudo aquilo, os olhos vermelhos, passando mal. Ai, cadê a alegria deles? Acabou? Foi só o efeito da bebida? O efeito do álcool passou, acabou a sua alegria? Então a sua alegria não vale nada. A sua alegria é passageira, a sua alegria não é permanente. Essa sua alegria é uma farsa. A sua alegria é o quê? A alegria é quando você se deita na cama com pessoas, se envolvendo sexualmente, precocemente, com envolvimento com pessoas, que quando te usam como se fosse um trapo, vão te jogar fora. Essa é a sua alegria. Você vai querer me convencer que esta é a verdadeira alegria? Ser usado como um instrumento, como um trapo que vai ser jogado fora? Porque aquele rapaz não quer ficar com essa menina para o resto da vida. Quer enquanto interessa. Enquanto ela a serve, enquanto essa pessoa é instrumento sexual dele. Na primeira oportunidade que aparecer alguém mais interessante do que ela, o que ele vai fazer? Vai largá-la. Vai dar um chute nela. E ela vai ficar feliz, não vai? Vai ficar muito feliz. Coitadinha, tola. Vou buscar alegria onde não existe. Ah, pastor, mas o senhor há de convir comigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus foi quem criou todas as coisas que nos trazem alegrias. Deus é quem nos deu tudo que nos dá alegria. Quem criou o céu? Quem criou o céu? Quem criou os mares, os rios, as naturezas, as cachoeiras, as matas, não é? Quem criou o sexo? Hã? Não ouvi direito não. Quem criou? Ah, foi Deus. Não foi o capeta não, né? Não foi o capeta não. Foi Deus quem nos fez. Deus foi quem criou todas as coisas. O mundo tenta iludir as pessoas com uma farsa, com uma falsa alegria. A verdadeira alegria você encontra em Deus. Satanás é um grande falsificador. Um mentiroso, como diz o texto de João 8,44. Satanás, ele é o pai da mentira. E ele tem feito muita gente acreditar na mentira dele, como se verdade fosse. Não existe essa alegria no pecado. O pecado, a Bíblia diz, ele é doce como mel no seu início, mas o final dele será amargo como o fel. É isso que a Bíblia diz para nós. Então aquilo que o diabo tenta te apresentar como oferta dele, não será bom para a sua vida. Santifique-se. O teu Deus é santo. Então sede também
santo, como santo é o Senhor. Ele diz aqui, o chefe dos eunucos: não, mas vocês, se vocês não comerem a comida, se vocês não beberem a bebida, se vocês não curtirem, se vocês não se divertirem, se vocês não fizerem o que está sendo oferecido a vocês, o semblante de vocês ficará triste, vocês serão tristes, o semblante vai ficar aquele semblante ruim, aí o rei vai mandar cortar a minha cabeça. Aí continua o texto, verso 11 vai dizer: então Daniel, então diz aqui, então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. Observe bem que Daniel disse: você vai ver a minha aparência e a aparência dos meus amigos, e depois compare a nossa aparência com a aparência dos outros, que você está dando tudo que o rei determinou. Sabe, é nítido, irmãos. Olhe para um casal que serve a Deus. Olhe para uma família que vive na presença de Deus. E olhe para essas famílias que estão vivendo aí fora, se é que a gente pode chamar de família. E os teus olhos verão aonde é que está a verdadeira alegria. Enxergue. Olhe para esses jovens que estão aí depressivos, querendo se matar. Nunca se teve tanta liberdade como nos dias atuais. Nunca. A liberdade hoje, liberdade, que se chama de liberdade, a tal da chamada liberdade, que na verdade é uma libertinagem e não liberdade, nunca se teve tanto como se tem nos dias de hoje. Olha para o que é que essas pessoas estão fazendo com essa sua chamada liberdade. Veja como estão. Veja se é isso que eles querem para o futuro deles. E aí nós vamos ver quem é que tem a verdadeira alegria. Onde é que a gente encontra essa verdadeira alegria? Se é na santidade ou se é no pecado. Quem é que nos dá a verdadeira alegria? Basta olhar. Só não vê quem não quer. Só quem não quer. Veja se é isso que estão vivendo nesse mundo é a verdadeira alegria. Ou se é uma grande ilusão que Satanás tem infelizmente aprisionado a muitos. Daniel diz: experimenta 10 dias. Versículo 15, vamos ver? E ao fim de quê? Dos 10 dias, pareceram-se os seus semblantes. O que, pessoal? Os semblantes estavam o quê? Santidade deixa a gente melhor, né? Os semblantes estavam o quê? Melhores. Os semblantes estavam melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, vamos juntos? Deus deu. O que Deus deu para esses jovens? Conhecimento. Que mais? Inteligência em todas as letras. Que mais? Sabedoria. Mas a Daniel deu o quê? Entendimento em toda visão e sonhos. Que bonito. Que bonito. Olhe bem o versículo 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles,
não foram achados outros, tais como quem? Como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Então, quando eles foram levados diante do rei, eles se destacaram. O rei olhou para eles e disse: espera, esses aí estão melhores. Se o rei soubesse o que é que eles comiam, se o rei soubesse que ele não bebia a bebida que o rei oferecia, né? Porque eu não preciso de bebida alcoólica para me alegrar. Uma vez, quando eu me converti, eu tinha 17 anos de idade. Aí eu fui no aniversário de um primo, meu tio, meus tios nunca tinham me oferecido bebida, nunca. Mas como eu tinha acabado de me converter, aí meu tio juntou com outro, aí os dois me chamaram assim do lado de fora, lá num canto, aí botaram um copo de cerveja assim, e disse para mim assim: Rogério, bebe aí. Eu falei assim: não, eu não bebo. Aí eles viraram para mim: mas eu não vou contar para o seu pastor. Capeta puro neles, né? Eu não vou contar para o seu pastor. Eu falei assim: mas o meu pastor Jesus está vendo o que vocês estão me oferecendo. Não é o pastor lá da igreja, o meu pastor Jesus é que está vendo. Eu falei para ele: tio, eu nunca precisei disso na minha vida, agora muito menos. Eu não preciso da bebida para me alegrar. Eu posso ficar aqui na festa tranquilo sem beber o que vocês bebem. Eu não preciso dela. Infelizmente, o mundo quer nos oferecer o que nos separa de Deus. Mas nós temos que mostrar com a nossa vida que é incomparavelmente melhor estar com Jesus. Mostre para o mundo. Mostre para as pessoas ao seu redor. Até o rei viu. E quando viu, chamou a atenção dele. E o versículo vai dizer para nós: e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Ninguém se igualava a eles. Eles eram jovens que se comprometeram com Deus, guardaram a palavra no coração, serviram ao Senhor, e Deus os honrou. Amém? Precisamos fazer a mesma coisa. Amém? É isso que nós temos que fazer. Ser essa diferença nesse mundo. Porque o mundo aí está perdido, pessoal. E se a gente não se firmar em Cristo, vamos cair na mesma cilada que eles. Nem pensar nisso. Veja o que diz 1 de João capítulo 3. 1 de João 3. Quando a gente conhece a Jesus, nós morremos para o pecado. Pecar antes era uma constância na nossa vida. A gente vivia satisfazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A palavra diz que nós éramos por natureza filhos da ira, reservados para a ira futura de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, pelas práticas, pelas escolhas que fizemos na vida, pela vida errada que levávamos. Mas Deus nos amou de uma maneira tão grande, que deu o seu único Filho Jesus. E quando nós o recebemos por Senhor e Salvador de nossas vidas, e entregamos a nossa vida a Jesus, a partir dessa hora nós morremos para o pecado. A santificação começa na vida do cristão a partir desse momento, da sua decisão por Jesus. O pecado se tornará um acidente. O pecado na vida do cristão se torna um acidente. É um vacilo que nunca deveria acontecer. Mas se porventura acontecer, a Bíblia diz: temos um advogado diante do Pai, que intercede por nós diante do Pai. E se nós chegarmos diante de Deus arrependidos e dissermos no segundo seguinte depois do pecado, não devemos esperar nada: Pai, me perdoe, eu errei, me perdoe, me santifique, me perdoe. Ele vai te perdoar. A Bíblia diz que Deus é pronto em perdoar. O sangue dele nos purificará de todo pecado. 1 João 9 vai dizer que o seu sangue nos purifica de toda iniquidade.
Se confessarmos a Ele nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e o seu sangue nos purificará de toda iniquidade. Então esta é a obra que Deus faz na vida de uma pessoa quando ela se arrepende e chega a Deus. Volto a dizer, o pecado na vida do cristão é um acidente, é um vacilo, não é uma constância, não é o comum, não é o normal para o cristão. Amém, pessoal? Uma vez que nós nascemos de novo, não podemos continuar pecando como um hábito. Não podemos continuar pecando como se fosse um hábito. Não. É como um acidente. Se aconteceu, foi um acidente que não deveria ter acontecido, e se aconteceu, foi por vacilo nosso. Porque não é para acontecer. O nosso padrão agora é outro. O nosso padrão agora é não pecar. Antes, o nosso padrão era viver no pecado. Agora, o nosso padrão é não pecar. Amém? 1 João, capítulo 3, versículo 9, vai dizer para nós da seguinte forma: qualquer que é nascido de quem? De Deus, não vive no quê? Na prática do pecado. Não vive. Quem vive na prática do pecado, não nasceu de novo ainda. Ele até pode errar, pode acontecer de pecar, até pode, mas como um vacilo, como um momento de descuido que infelizmente a pessoa teve e que não deveria ter. Mas quem nasceu de novo não vive mais na prática do pecado. Amém? Por que não? Ele vai explicar. Ele continua no versículo. Porque a sua semente, a semente da palavra de Deus, a semente incorruptível, que é a própria palavra, que é o próprio Jesus em nós, essa semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então essa pessoa não consegue viver da prática do pecado, porque ela nasceu de Deus. Você já nasceu de Deus? Então, se você já nasceu de Deus, você não consegue mais continuar a viver pecando. A pessoa peca, no minuto seguinte, ela se sente a pior pessoa. Eu não podia ter feito isso. A pessoa se sente suja. Ela se sente muito mal com a prática do pecado. Porque aquilo não é mais o seu normal. O seu normal é viver em santidade. Quem é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Amém? Porque a semente de Deus permanece nele. E o que nós aprendemos? Que o nosso Deus é santo. E se a semente dele está em nós, a semente dele é também santa. E vai nos santificar. Não vamos viver na prática do pecado mais. Por quê? Porque agora somos de Deus. Não servimos mais ao maligno, servimos a Jesus Cristo. E servindo a Jesus, a nossa alegria é estar em comunhão com Ele. E a comunhão com Deus requer de nós a santidade. Porque sem santidade a pessoa não vai ter comunhão com Deus. Ela não consegue se conectar com Deus, porque Deus é santo. Então ele não consegue se aproximar de Deus estando em pecado. Ele vai se sentir mal com aquilo. Por isso a pessoa, quando peca, a tendência é fazer como fez Adão. O que o Adão fez quando pecou? Alguém lembra? O que ele fez? Ele se escondeu de Deus. Porque ele se sentiu mal com o que ele fez. Ele viu que estava errado. E ele se esconde de Deus. Você lembra de Pedro? Quando o Senhor dá a ele o privilégio daquela pesca maravilhosa, disse o Pedro ao Senhor Jesus: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Peraí, o Senhor é santo, eu sou pecador. Eu me sinto mal com o que eu estou fazendo. O pecado faz com que a gente se sinta mal com Deus. O diabo aproveita-se na vida de muita gente nessa hora, quando a pessoa peca, ele tenta convencer aquela pessoa que porque ela pecou, Deus irá rejeitá-la. Mentira. Porque Deus, quando nos amou quando todos nós estávamos no pecado, e no pecado rasgado. É assim que a gente estava, e Deus nos amou.
Se Ele me amou quando eu no pecado estava, quando eu mergulhado no pecado, separado de Deus, morto nas práticas pecaminosas, Ele me amou mesmo assim. Por que agora Ele não vai me amar? Pelo contrário. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então Deus não lança você fora. Se você pecou, o que você tem que fazer? Se arrepender, pedir o perdão a Deus, e sabe o que mais? E voltar a servir a Deus com alegria. Não é? É isso que tem que acontecer. Não pode ser diferente. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher: pega em adultério, vá e não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Mas Jesus a perdoou. Ele é pronto em perdoar. E Ele espera que cada um de nós nos voltemos para Ele e que vivamos em santidade, porque santo é o Senhor. Amém? Você ouviu uma palavra de fé com o pastor Rogério Postigo. Siga nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, @pr.rogériopostigo e @IIGDBHMG.